Irmãos, nós temos uma mensagem hoje que ela vem com um tema. E o tema da mensagem que eu coloquei aqui para a gente hoje é: E o menino não acordou. É uma história relativamente conhecida, mas eu quero compartilhar com os irmãos algumas coisas que Deus tocou no meu coração, Deus falou comigo nessa mensagem, e eu tenho certeza que Deus vai falar também contigo. E eu quero começar perguntando algumas coisas. Você já alguma vez quis orar por um milagre, e orou por esse milagre, e o milagre não aconteceu? E você ficou se perguntando assim: mas por quê? Deixa eu melhorar essa história. Alguém foi lá e orou, e o negócio aconteceu? Já passou por isso? Eu já passei, irmãos. Eu já passei por essa situação. Às vezes a gente quer fazer uma coisa e o negócio parece que não dá certo, mas outra pessoa vai lá, bota a mão e o negócio dá certo. E a gente fala: ué, será que é comigo? Será que sou eu que estou fazendo alguma coisa de errado? A mensagem de hoje tem muito a ver com isso. Inclusive para aqueles que talvez já estivessem aí desistindo até do seu ministério, pensando assim: poxa vida, vou chegar em lugar nenhum mesmo, não vai dar certo, só dá certo com os outros mesmo, então vou parar. Nós vamos olhar o exemplo de um camarada na Bíblia hoje, para a gente fazer um pouco diferente do que ele fez, para a gente fazer algumas coisas aí, com algumas mudanças, alguns ajustes, que o Espírito Santo vai ministrar no teu coração ao longo dessa mensagem. Eu só peço a você que esteja atento à voz do Senhor, porque Deus vai falar conosco nessa noite, e peço a você também que se policie nas distrações, se policie. Eu tive que aprender hoje eu posso dizer que eu consigo ficar com o telefone, usar o telefone para ser a minha Bíblia, sem abrir o WhatsApp, mas antes era difícil, porque vem aquela notificação e a gente fica se coçando para saber o que está acontecendo. Hoje, irmão, quem já me mandou mensagem aí sabe, né? A Flavinha, que às vezes precisa dar um recado, um anúncio no meio do culto, e aí às vezes ela me manda uma mensagem e depois ela já aprendeu agora, ela manda para outra pessoa vir falar comigo, porque eu não abro o WhatsApp durante o culto. Então hoje eu consegui, mas eu vou pedir a você, que talvez ainda não tenha conseguido, segura a onda então. Os textos que nós vamos ler vão ser projetados. Então, se é o seu caso aí, deixa o celular de lado, tá? Não se preocupa com as distrações que tiverem ao seu redor. Pastor, e se der sede? Se der sede, você vai segurar a sede, porque eu nunca vi ninguém com 1h30 de culto morrer de sede. Como já passou mais de meia hora do culto, eu não acho que você vai morrer não. Pastor, e se eu estiver muito, muito apertado para ir ao banheiro? Bom, banheiro não tem como a gente segurar. Agora, se você já estiver muito apertado, você fala para mim agora: pastor, eu preciso ir. Eu paro a mensagem aqui agora, a gente fica esperando, você vai lá no banheiro, depois quando você voltar, a gente continua. Mas eu peço a você que não se distraia por nada, porque existem coisas importantíssimas da parte de Deus para serem trabalhadas na sua vida nessa noite. Então, fique atento, porque o Espírito Santo de Deus vai falar com você e comigo, e eu tenho certeza disso. E quando eu digo com você e comigo, é porque vou fazer igual a Carla. Eu estou aí junto com vocês, sentado aí, ouvindo essa mensagem, porque existem coisas que vão confrontar aí tudo que a gente tem feito, e às vezes a gente faz algumas coisas erradas, e a gente precisa ajustar algumas coisas na vida da gente, para a gente caminhar em acordo com aquilo que Deus tem. Bom, o texto, né, dessa mensagem aí, e o menino não acordou, o texto nós vamos ler agora, vai ser projetado para vocês, viu? O Cleiton está de parabéns. Eu falei: não use o celular. Ele jogou com toda a força o telefone. Irmão, se você não for querer o telefone, você pode dar para mim, não tem problema. Ele jogou, ele declarou profeticamente, ele falou: você não vai tomar minha atenção. E jogou ali com autoridade, sacrificou no altar do Senhor o celular. Foi oferecido em oferta como holocausto. Só faltou queimar o celular no altar do Senhor. Estou brincando com o Cleiton, porque o Cleiton é meu amigo e a gente pode fazer essas brincadeiras. Mas vamos lá, isso é bom que, né, desperta a gente. Vamos ler o texto, está projetado para vocês lá. E o texto diz assim, 2 Reis, capítulo 4, versículo 29 ao 36. Então o profeta disse a Geazi: cinja os lombos, pegue o meu bordão e vá.
Se encontrar alguém, não o cumprimente, e se alguém cumprimentar você, não responda. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, a mãe do menino disse: tão certo como vive o Senhor, e como você vive, não o deixarei. Então Eliseu se levantou e foi com ela. Geazi foi adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz, nem sinal de vida. Então voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não acordou. Quando o profeta chegou à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e o corpo do menino aqueceu. Eliseu se levantou e andou no quarto de um lado para o outro, tornou a subir à cama e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então Eliseu chamou Geazi e disse: chame a sunamita. Ele a chamou. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue o seu filho. Irmãos, esse texto é um texto muito intrigante, porque aqui a gente vê uma história de um cara que recebe instruções do profeta. Esse cara se chama Geazi, e o profeta dá instruções certeiras para ele: olha, pega o meu bordão, leva lá no menino, coloca o meu bordão em cima do menino, não fala com ninguém no caminho. Sabe o que Geazi faz? Tudo o que o profeta mandou. E sabe o que acontece? Nada. E isso, essa semana eu estava lendo esse texto, e aí eu passei por esse texto, que eu já passei outras vezes, mas dessa vez eu fiquei com, sabe quando você está lendo a palavra de Deus, e alguma coisa fica ali martelando, e você fica pensando, e eu comecei a falar: Deus, o que o Senhor tem para falar comigo através disso? Porque eu fiquei intrigado com isso. O cara fez exatamente o que o profeta mandou, e muitos de nós, fazemos exatamente tudo o que precisa ser feito. Tem momentos na vida da gente que a gente está lendo a Bíblia, a gente está orando, a gente está indo na igreja, a gente é fiel nos dízimos, nas ofertas, nós somos fiéis no serviço ao Senhor, a gente se apresenta para a missão, cumpre tudo, e parece que as coisas não acontecem. A gente ora e parece que tem coisas que a gente fala: meu Deus do céu, e outra pessoa fala: você tem que declarar profeticamente, e você fala: eu creio nisso, só que você abre a sua boca e não acontece. Eu me lembro daquele filme Quarto de Guerra, eu não sei quantos já assistiram, muito bom por sinal, mas no filme chega um momento em que tem uma senhora que ela dá instruções para uma moça mais nova. Ela fala: olha, você tem que usar a sua autoridade espiritual, você tem que ir na sua casa, abre a sua boca, grita mesmo se tiver que gritar, e Satanás vai ter que entender o que está acontecendo, ele vai bater em retirada. Lindo o filme, e é verdade, mas sabia que às vezes tem gente que faz aquilo e não acontece? Eu me lembro que quando aquele filme lançou, uma pessoa tinha conversado exatamente isso comigo, e aí as palavras foram: pastor, eu fiz exatamente isso, mas nada mudou. E aí, quando eu estava lendo esse texto agora essa semana, eu me lembrei dessa história, pensei em um montão de situação que eu já passei na vida assim, coisas que a gente, sabe, está fazendo tudo certo, mas as coisas parecem que não vão acontecer, e a gente fica se perguntando: meu Deus, o que é que eu estou fazendo de errado? Geazi é o moço do profeta, é o assistente, ele é a figura que Eliseu já foi na vida de Elias. Geazi agora é o cara que está ali aprendendo com o profeta tudo, e ele, apesar de ser um homem de Deus, apesar de estar obedecendo aqui as ordens do profeta, nada acontece. Aí vem as jesuicidências da vida, né? Nessas jesuicidências tem um livro do Hernandes Dias Lopes. Eu até coloquei aí um slide para indicar para vocês. O livro é muito bom, o livro não fala sobre isso que a gente está pregando, mas tem uma frase, olha só como é que Deus faz, uma frase no livro, e essa frase veio em sintonia com aquilo que eu estava pensando, e aí não tem jeito da gente falar: isso é coincidência, não, isso é jesuicidência. Jesuicidência. Esse livro aí do Hernandes Dias Lopes
Pentecostes, o fogo que não se apaga. Eita! E olha que o homem é presbiteriano, mas olha o título do livro, Pentecostes, o fogo que não se acaba. Ele tem essa frase aí, ó: sem santidade, o bastão profético em nossas mãos não tem nenhum valor, como aconteceu no caso de Geazi. E eu falei, uau! É nisso que eu li essa semana, é disso que eu estou pensando, e eu acho que Deus está falando comigo. Ou então, a pastora Zélia vai me tratar. Pastora Deusirene vai dar um jeito na minha cabeça, porque não tem jeito de eu imaginar outra coisa. Irmãos, Deus está falando. Eu falei, opa, tem alguma coisa aí. Aí a gente vai cavando, né? Quando a gente se aprofunda nas coisas de Deus, Deus vai falando cada vez mais com a gente. E aí eu comecei a pensar nisso que o Hernandes colocou no livro, né? Essa frase, sem santidade o bastão profético em nossas mãos não tem nenhum valor. E eu comecei a pensar em verdadeiramente, quantas vezes nós deixamos que a nossa santidade seja maculada, em pequenas coisas. E não foi à toa que a pastora Zélia hoje pela manhã trouxe um montão de exemplos sobre isso. Um montão de coisas que às vezes a gente perde os nossos fundamentos. Foi o tema da mensagem dessa manhã. Você pode acessar o nosso canal no YouTube, Primeira Igreja Batista em Heliópolis, procurar a mensagem da pastora Zélia. Vale a pena você se aprofundar ali em tudo que foi dito pela manhã, porque é um complemento de tudo isso. Só que às vezes a gente perde os nossos fundamentos, a gente começa a negociar coisas, e a gente começa a se acostumar com o que está errado, pequenas coisas. Olha só o verão chegando aí, quantas vezes, irmão, que não, vai dizer que não dá vontade, vai dizer que não, de ter um fio alternativo, entrando pela tua casa e gelando tudo. Mas, irmãos, apesar do contexto ser esse, nós temos que viver diferente. Vai dizer que não dá vontade quando você é um comerciante, de sonegar imposto. Quantas pessoas colocam às vezes uma barraquinha, um ambulante vem na porta da loja e vende o mesmo produto e não paga imposto nenhum, e tem hora que o comerciante que está ali pagando aluguel, imposto, funcionário e tudo, vai dizer que não dá vontade de repente dele falar, eu vou agora, a partir de agora, eu vou fazer tudo errado também. Mas apesar dessa vontade, a gente tem que ter a integridade que Jesus nos ensina. E o que o Hernandes Dias Lopes colocou nessa frase é isso: sem a santidade, o bastão profético na nossa mão, ele perde o valor. E a verdade é que quando a gente analisa as ações, o erro não está em Deus, o erro não está na palavra de Deus, o erro sempre está na gente. Sempre tem alguma coisa que a gente precisa ajustar. Irmãos, não confundam, eu não estou falando aqui de um Deus castigador, que quer te maltratar. Não estou falando sobre isso, eu estou falando de consequências naturais, porque a Bíblia diz que aquilo que a gente planta é o que a gente colhe, e não tem como a gente furar esse princípio. E quando a gente deixa a santidade escapar pela palma das nossas mãos, ainda que sejam nas pequenas coisas, numa mentirinha, num desejo carnal, às vezes num programa de televisão que você está assistindo. Eu comentei com os meus alunos na EBD hoje, de uma pessoa que me pediu ajuda, já foi pastoreada por mim, porque está viciado em ver stories, status e qualquer outra coisa semelhante, porque hoje em dia muitas mulheres colocam muitas coisas de biquíni por aí, e o cara está viciado nisso, status sensuais. Eu nunca pensei que eu ia ter alguém me procurando para falar que estava viciado em status sensuais. Antigamente o cara era viciado em cocaína, em tantas outras coisas. Hoje em dia, novos vícios estão surgindo. E nós precisamos estar prontos para isso. E a gente percebe que nessas pequenas coisas, que talvez muitos de nós façamos, a gente começa a deixar escorrer a santidade pela palma das nossas mãos. É quando o marido dentro de casa, ele se levanta para maltratar a esposa. É quando ele acha que ele tem que ser, ele acha que ter razão é falar mais alto. E aí ele maltrata. E a Bíblia diz que o marido, ele tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. E na hora que a gente começa a deixar essas coisas acontecerem, quando a esposa ela sai do papel da ajudadora e ela começa a querer exercer um papel que não é o dela, a gente começa a inverter, e isso vai maculando a nossa santidade.
porque isso se torna desobediência. E o que é a desobediência se não um pecado? Ah não, pastor, isso não é pecado, essas coisas são só um probleminha. Eu tenho falado muito isso também com a juventude. Os tempos de hoje, as pessoas não chamam mais pecado de pecado, elas chamam pecado de problema. Então a pessoa me procura o pastor Davidson, pastora Zélia, os pastores da igreja, e a pessoa não diz assim, pastor, eu estou pecando, eu tenho um pecado. A pessoa diz assim, pastora Sheila, eu tenho um problema para resolver. Aí você pergunta, qual é o problema? Não, porque eu adulterei. Não, isso não é um problema, isso é um pecado. E pecado precisa ser confessado, você precisa se arrepender e você precisa se converter. Senão, o pacote não está completo. Pecado é pecado. Problema é assim, ó. João tinha 2 laranjas, comprou umas 3. Com quantas laranjas João ficou? Isso é problema. Pecado, a gente tem que resolver o pecado como a Bíblia diz. Agora, não tem como nós resolvermos o problema do pecado se a gente não admite que pecou. Pequenas coisas estão maculando a nossa santidade. E aí, o bastão profético já não tem mais valor nenhum na nossa mão. A mesma coisa outra pessoa faz, dá resultados. Mas quando a gente faz, não tem resultados. A mesma oração que alguém faz, tem resultado na boca de um e não tem na boca do outro. Lembra das irmãs de Lázaro, Marta e Maria? Quando Jesus vai se aproximando, Jesus esperou mesmo, já passarem os 4 dias. Quando Jesus vem chegando, Marta fala com ele uma frase: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mais à frente, Maria fala a mesma coisa: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Marta falou, começou um debate teológico sobre ressurreição, quando vai ser e tal. Quando Maria falou, Jesus chorou. Totalmente, o rumo da conversa é outro. Alguém tocou o coração de Deus. E o que tem de diferente nisso, se as palavras são a mesma? A santidade. O bastão profético vai ter valor quando a gente entender esse princípio. E aí, a gente aprende, olhando para a vida do Geazi, que não adianta somente você estar com, você precisa ser. Ah, eu estou na igreja, eu estou andando com a galera da igreja. Não vai adiantar nada. Porque até dentro da igreja vai ter uma galera que não é igreja. A Bíblia diz que no meio do trigo tem joio. Que no meio das ovelhas tinha bode que tinha que ser separado. Olha o que a gente está vendo aqui, a palavra de Deus desenhar para a gente. Não basta estar junto com o profeta. Geazi tinha que realmente entender o papel dele. Andar com Eliseu deve ter sido extraordinário, ver as coisas que Eliseu fez. Mas irmãos, ficar vendo o que os outros fez, a gente precisa viver as nossas experiências com Deus. E Geazi, ele esteve com Eliseu, ele viu os milagres que Eliseu realizou, mas ele não teve a oportunidade de experimentar, participar da realização de um milagre, o que é totalmente diferente. Então eu separei aí algumas coisas, alguns princípios para a gente aprender hoje na vida de Geazi. Vamos pegar outro texto também que Geazi aparece e a gente vai ver algumas coisas aí que a gente não deve fazer e o que a gente deve fazer para a gente poder acertar e não errar, e esse bastão profético então ter validade, valia nas nossas mãos. Primeira coisa que nós podemos aprender com a vida de Geazi: pare de ser pergunta e comece a ser resposta. Uma vez eu preguei um sermão aqui, o título era Meu Nome é Resposta, né? Qual é o seu nome qual é a identidade que Deus te dá? Resposta. E é resposta ao quê? Resposta a todos os anseios que o mundo tem, a todas as necessidades que o mundo possui. Eu e você somos a resposta que o mundo precisa. Nesse momento talvez tenha uma mãe ajoelhada, chorando, pedindo pelo seu filho, e quem é a resposta? Nós somos a resposta. Ainda há pouco eu participei de uma cena linda. Um jovem falou ali que o pastor Rodrigo, na vida dele, foi como uma luz que brilhou no meio das trevas. Olha que coisa linda, irmão. Olha que coisa linda.
Eu ouvi isso tem minutos, acho que não tem nenhuma hora que eu ouvi isso. Não, deve ter uma hora sim. Olha que coisa linda. Eu e você precisamos ser resposta. Geazi, ele no momento ele não era a resposta, ele só era a pergunta: o que eu faço? Para onde eu vou? Como é que é? Me diz aí. Quando na verdade ele precisava se habilitar para ser a resposta. Aquela mulher, ela foi ao encontro do profeta Eliseu porque ela tinha uma certeza: o profeta Eliseu é resposta. Quantos de nós podemos bater no peito hoje e dizer: eu sou resposta? Quantos de nós temos confiança diante de Deus para dizer: eu sou a resposta? Quantos de nós podemos hoje com segurança chegar diante de Deus e falar: Deus, pode contar comigo, eu sou a resposta para minha família. Olha, meu marido está chorando, minha mulher está chorando, meus filhos estão passando problema, Deus, deixa comigo, eu sou a resposta. Deus, deixa comigo, está acontecendo alguma coisa na igreja? Conta comigo, Senhor, eu vou ser a resposta. Chega de ser a pergunta, eu quero ser a resposta. Eu quero ser parte da solução. Quantos de nós podemos fazer isso, irmão? Se podemos, está na hora então de exercer isso. E se não podemos, está na hora então de nós hoje tomarmos uma decisão. Eu preciso ser resposta. Olha o contexto dessa história aqui. O texto diz que tinha uma mulher rica. Essa mulher sunamita aí, ela era rica. E aí essa mulher via que o profeta Eliseu passava de um lado para o outro. E ela falou para o marido dela: vamos fazer um quartinho aqui para o profeta? Porque aí quando ele vier, ele fica aqui. E assim eles fizeram um quartinho para o profeta. O profeta Eliseu ficava ali naquele quarto. E o profeta Eliseu ficou grato àquela mulher. E ele falou: eu preciso abençoar a vida dessa mulher, essa mulher me abençoou tanto. Como é que eu faço para abençoar ela? Aí ele chamou o Geazi e falou assim: Geazi, o que eu posso fazer pela vida dessa mulher? E o Geazi falou: olha, eu observei uma coisa, ela não tem filho. E aí, o profeta Eliseu vai lá conversar com a mulher e ele vem falar com ela que ela vai ser mãe. Só que essa mulher, além dela não ter sido mãe até agora, provavelmente ou ela ou o marido tinha algum problema de fertilidade, o marido dela já era idoso, diz o texto. Então ela era rica, tinha um marido idoso, e ela queria ter filho, mas ela não tinha. Eliseu ali abriu a boca dele e falou: olha, você vai ter um filho. E essa mulher engravidou, e essa mulher teve um filho. E o texto diz que essa criança cresceu, e um dia esse menino está junto com o pai dele, lá no trabalho. O pai dele está lá na colheita, está trabalhando nos campos, junto com o garoto, e esse garoto de repente diz assim: ai minha cabeça, ai minha cabeça. O pai foi bem pai, né? Porque a mãe é muito mais cuidadosa. Eu sei que tem alguns pais cuidadosos, né? Me perdoem os que são. Mas o pai pegou, levou para a mãe. Ah, tá aí. A mãe, diz o texto, e aí isso mexeu comigo, porque lendo o texto, depois vale a pena você ler o texto todo em casa. Diz o texto que a mãe do menino ficou com ele no colo durante um bom tempo, e o menino morreu. Você consegue imaginar essa cena? Seu filho morrendo no seu colo. Meu Deus. Essa mulher, ela podia ter feito escândalo, ela podia ter arrancado os cabelos, ela podia ter feito um montão de coisa, mas naquele momento ela se lembrou, ela falou: eu sei quem é a resposta. E ela foi atrás da resposta. Sabe essa história de ser luz no meio das trevas? O pastor Davidson acabou de pregar aqui, para sermos luz, para sermos sal, né? Eu sei, irmãos, que não dá para a gente estar em todos os cultos, mas vão gravando essas coisas, peguem as mensagens. Aí um dia que você está aí assim, ó, salva a mensagem, salva o áudio da mensagem. Um dia você está no carro, vai ouvindo no trem, vale a pena. Vamos se alimentar da palavra de Deus. Olha, Deus nos deu o privilégio agora de ter 3 cultos por domingo, fora o culto do sábado e o culto da quarta. Tem 5 palavras aí para a gente se alimentar durante a semana. Então, aproveita. Fechei o parênteses, né? Essa mulher, então, ela vai até o profeta Eliseu. O marido dela, ao que dá um indício no texto, parece que nem sabe que o garoto morreu. Depois você lê lá e você vê se você chegou à mesma conclusão que eu. Parece que o cara nem está sabendo. E a mulher vai e no meio do caminho vem Geazi. E não é você não. E daqui a pouco ela chega ali em Eliseu. E aí ela fala: olha, eu não tinha te pedido um filho, mas você falou que eu ia ter um filho, e agora eu tenho um filho, e eu amava essa criança, e o menino morreu.
E aí é nesse contexto que a gente chega aqui na história que a gente está lendo hoje. Porque Eliseu faz o quê? Pega o mais novo, né? Porque de repente já sai correndo na frente, ele fala, rapaz, dá para você resolver. Pega o meu bordão aqui, leva lá, coloca em cima da criança e vai dar bom. E a mulher na hora já fala, não, tão certo como vive o Senhor, se você não for comigo, você tem que ir comigo. E Eliseu fala, tudo bem, a gente vai, e Geazi vai na frente, obedecendo ao que o profeta mandou. Mas Geazi vai como pergunta e não como resposta. E quando ele chega lá, o menino não acorda. Qual é a diferença? Qual é a diferença da vida de Eliseu para a vida de Geazi? Deixa eu falar outro detalhe para você. Eliseu viveu uma situação muito parecida. Eu falei para vocês que Eliseu já foi o Geazi, né? Porque Eliseu era o moço de Elias. Elias era o profeta, Eliseu era o ajudante. Eliseu virou o profeta e agora Geazi é o ajudante. Né? Deu para entender aí a cronologia. Quando Elias era o profeta, a Bíblia diz que tinha ali os discípulos dos profetas. Era um grupo de homens que estavam se preparando. Naquela época havia a escola dos profetas. Então os caras se preparavam para virar profeta. E Elias estava ali preparando os caras. Ok. Eliseu, ele não queria ser mais um, ele queria ser o cara que estava junto com Elias. E Elias falou assim, eu estou indo ali, tu fica aí. E Eliseu falou, não, eu vou contigo. Aí, mais adiante, Elias falou de novo, não, eu vou ali, você fica aqui. Ele falou, não, eu vou com você. E assim ele foi insistindo em aonde Elias ia, Eliseu ia junto. De repente, Elias pegou a capa dele, eles chegaram na beira do rio, imagina a cena, o Rio Jordão, chegaram na beira do rio. Elias pegou a capa dele, enrolou, bateu com a capa na água. Quando ele fez isso, a Bíblia diz que as águas se abriram. Eles passaram, eu imagino a cara de Eliseu olhando a água, falou, caramba, o cara é bom, hein? Isso aqui é profeta. E aí, é nesse episódio que Elias é levado aos céus, num redemoinho, né? Carruagens de fogo e cavalos de fogo vêm, separam os dois, ele é levado aos céus, e é nesse episódio que Eliseu faz um pedido para Elias. Ele fala assim, eu quero porção dobrada do Espírito. Às vezes a gente não se dá conta do que está escrito aí, porque a gente pensa que a porção dobrada é o dobro da unção de Elias, e não é isso que o texto está dizendo, tá? Deixa eu quebrar aqui desfazer aí, de repente, algo na mente de vocês. Como aqueles discípulos do profeta eram como filhos espirituais, e naquele tempo, o filho mais velho, o primogênito, tinha direito à porção dobrada na herança. O que Eliseu está dizendo para Elias é o seguinte, olha, você está vendo que eu estou contigo em todo lugar, aonde você vai eu estou, eu quero ser como teu primogênito, eu quero porção dobrada. Eu não sei o que vai acontecer com os outros discípulos que ficaram para lá. Eu que estou aqui do teu lado quero porção dobrada. E aí Elias fala, beleza, se você me vir, tudo bem, senão não vai dar certo. O texto fala então que Elias é levado ao céu, Eliseu participa daquilo, aí ele pega a capa de Elias. Olha só como é que é a história. Eliseu pegou a capa de Elias e lá vem ele com ela aqui, né? Imaginando está com a capa aqui, de repente ele parou de frente do mesmo rio. E ele falou, agora eu tenho que voltar. E aí ele pensou, não tem ninguém olhando, vergonha eu não vou passar. E aí ele pegou a capa de Elias e ele bateu nas águas. E quando ele fez isso, as águas se abriram. E ele passou pelo rio. Olha, se deu certo com Eliseu quando ele pegou a capa de Elias, por que não daria com Geazi pegando o bordão de Eliseu? A lógica na cabeça de Eliseu foi muito clara, ele fala, cara, a capa de Elias deu certo comigo, o meu bordão vai dar certo com Geazi. Só que o problema não está no Eliseu, o problema está no Geazi, porque talvez o Geazi foi titubeante, talvez não houvesse a fé suficiente, talvez não houvesse a santidade suficiente, e a gente vai ver alguns outros detalhes da vida de Geazi, e você vai perceber isso. Infelizmente hoje, muitas pessoas estão vivendo como Geazi. A gente aparentemente faz a coisa certa, mas a gente continua segurando um bordão, um cajado que não tem valor nenhum.
Se você não buscar a unção de Deus, o bordão de ninguém vai servir para você. Segura essa. Porque muitas vezes, irmão, a gente chega para alguém e fala assim: ora pela minha família. Ô Léo, tem como você orar pela minha família? De repente é um casal que foi sobrinho aqui do Joãozinho e da Cecília e fala assim: meus tios, tem como orar por mim? E eles vão orar, óbvio que eles vão orar, mas a autoridade está na sua mão. A responsabilidade está na sua mão. Quantos são os pais que muitas vezes delegam à igreja, à escola, a outras instituições, a guarda do filho? Está errado, irmão. É você quem tem que ensinar o menino no caminho que deve andar. Você vai ter o apoio total da sua igreja, mas é você quem tem que fazer isso. Então não adianta a gente delegar para as outras pessoas, a gente franquear as nossas responsabilidades às outras pessoas. Ah, ora por mim, tá? Põe meu nome lá na oração. Quantas pessoas falam isso para mim? Às vezes eu conheço uma pessoa na rua, você é pastor? Ah, pastor, põe meu nome lá na oração. Já virou um jargão, porque as pessoas já estão tão acostumadas a transferir a responsabilidade. Mas o que o texto desafia a gente, o que Eliseu está fazendo com Geazi é dizer: ei, você também pode resolver, cara. Você também pode ser alguém especial. Você também pode ser usado por Deus para transformar o contexto ao seu redor. Você pode ser resposta. É isso que Eliseu está dizendo para Geazi. É isso que o Espírito Santo está dizendo para a gente hoje. Eu e você podemos. Mas a gente tem que tomar vergonha em algumas coisas. Eu botei alguns exemplos aqui, ó. É você que precisa trabalhar e prover a sua casa. Às vezes a gente fala: ai, está tão difícil. Ai, Deus não me abençoa, pastor, ora para mim, para me arrumar um emprego que eu ganho 15 mil. Bom, se o pastor for orar para você, ele vai orar para mim também. Pastor, 15 mil, estou aí, estou querendo. A gente quer passar a responsabilidade para os outros. Irmão, está difícil, você tem que prover, meu irmão. Ah, mas eu não passei 5 anos na faculdade agora para vender suco no sinal. Ah, irmão, por que não? Ué, tua família está precisando, você vai lá e vai fazer o que for preciso. Vai prover a tua casa. É responsabilidade sua. Eu coloquei que a gente tem que pregar aquilo que Deus falou com a gente. Irmãos, eu estou falando isso porque eu conheço uma série de pregadores que preferem pegar a mensagem de outro pregador e pregar. Nada contra, você pode até fazer isso, desde que Deus tenha falado com você naquilo e dito: transmita essa mensagem. O problema é que tem gente que fala assim: não, eu vou... o negócio é tão absurdo. Eu olhei para o Cleiton e lembrei, não o Cleiton, mas eu lembrei de um outro ministro de louvor, porque eu pensei em ministro de louvor. Um outro ministro de louvor que eu conheci uma vez, que ele fez uma ministração, que naquele dia eu falei: rapaz, hoje você arrebentou, hein? Que palavra na ministração, porque ele, no meio da música, ele falou uns negócios que eu falei: meu Deus. Ele agradeceu. Depois, eu não sou de ouvir música, mas eu gostei tanto daquele momento que eu falei: eu vou ouvir essa música. E quando eu coloquei o tal do CD, porque agora, antigamente, quem foi? Foi o pastor ou foi a Zélia que falou que tinha CD? Foi a Zélia, né? Falou que antigamente tinha CD, realmente, a gente tinha que comprar o CD. E aí quando eu coloquei para ouvir aquela música, e eu ouvi a ministração do cantor, era exatamente a mesma coisa que ele tinha ministrado. E eu falei: não é possível. O cara não decorou só a música, ele decorou a música e a ministração e repetiu. Irmãos, você pode ser resposta. Você não precisa ter medo, não. Deus quer usar você, Deus quer usar você na tua casa, no teu trabalho. Deus quer usar a sua vida. Então, em nome de Jesus, passa para frente aquilo que Deus te deu e desenvolva as suas experiências com Deus. Segunda coisa que a gente aprende com Geazi: deseje dar mais que receber. Deseje dar mais do que receber. Eu sei que isso é difícil dentro do coração da gente, porque a gente gosta de receber. Mas deixa eu te dar um outro contexto de um outro pedaço da história de Geazi, que a gente vai até ler um texto daqui a pouco, mas deixa eu te dar o contexto. Agora, vem comigo nessa outra história. Tem um cara que é comandante de um exército poderoso. O nome desse cara é Naamã.
o país dele tinha feito alguns escravos do povo de Israel. Entre eles tem uma moça, uma menina. A gente não sabe, né, ao certo. Tem gente que especula que a menina foi para lá com 10 anos, tem gente que fala 14, tem gente que fala 18. Enfim, é especulação. Uma menina. Essa menina está vivendo agora na casa de Naamã, ela é serva de Naamã. Só que esse cara está leproso. E essa menina vira e fala assim: olha, quem dera o meu senhor pudesse ir lá em Israel conversar com o profeta Eliseu. Ele ia dar uma palavra e essa lepra ia embora. Naamã acredita no que aquela menina falou. Aquele cara fala: eu não tenho nada a perder, eu vou lá. E ele vai atrás de Eliseu. Chega lá, bate na porta. Eliseu manda Geazi atender ele. E aí ele fica já irritado com aquilo, porque ele queria ser atendido pela resposta, não pela pergunta. E aí ele está lá, e aí ele já ficou um pouco irritado. Aí Geazi fala: o homem quer falar contigo. Fala: não, faz o seguinte, manda ele se banhar 7 vezes no Rio Jordão. Pronto, é isso. Você não vai lá falar com ele? Não, vou não. Naamã fica um pouco irritado com aquela história. A Bíblia fala que assim, de primeiro ele fala: eu pensei que ele ia vir, ia mover a mão sobre mim, ele ia fazer uma mandinga, um negócio, ele ia jogar um poder em mim, um Hadouken espiritual, ia jogar a capa, passar o paletó, cuspir água em mim, ele ia fazer alguma coisa. Depois disso ele se indigna e ele fala assim: Abana e Farfar não são rios muito mais belos em Damasco? Por que eu tenho que entrar nesse rio Jordão? Mas de repente alguém que está com ele fala: ô Naamã, você já veio até aqui, cara, tem nada a perder, entra nesse rio. E ele fala: é mesmo, né? E ele entra, mergulha 7 vezes e é curado. Esse cara fica muito grato ao profeta. Obviamente a lepra hoje em dia não é como era naquela época. Hoje em dia tem remédio, medicação, você vai no médico, você trata. Na época as pessoas perdiam a ponta dos dedos, orelha, nariz, tudo. As pessoas tinham que viver isoladas, e ele só não estava isolado aqui porque ele era o comandante do exército. Esse cara fica grato e ele fala assim: o que eu posso fazer por você, Eliseu? E Eliseu fala: nada. Não, fala aí, cara, eu estou com dinheiro aqui, eu vou te dar um dinheiro, eu vou ofertar no teu ministério. E Eliseu fala: não quero nada, Deus não mandou eu pegar nada, não quero nada. E aí ele vai embora. Do lado de Eliseu está Geazi, angustiado: mas como é que não pegou um dinheiro? O homem falou que queria, o homem que disse que queria dar, ele quer dar o dinheiro, pega o dinheiro. E ele fica tão indignado que olha só o que acontece. Coloca para a gente aí o versículo aí, para a gente ler, 2 Reis 5:20. Geazi, o servo de Eliseu, o homem de Deus, disse consigo: eis que o meu senhor foi generoso demais com esse sírio Naamã, recusando o que ele trazia. Mas, olha o mais aí, o mais é que estraga tudo, né? Mas, tão certo como vive o Senhor, vou correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Olha o Geazi aqui, irmão, metendo os pés pelas mãos, de novo. Deixa eu repetir o que a gente está tratando aqui. Você tem que desejar dar mais do que receber. A gente tem que aprender esse princípio, irmão. Porque quando a gente pensa nas coisas de Deus, quando a gente pensa no altar do Senhor, o altar é lugar de entrega. Só que a gente usa o altar como um lugar de busca. Olha a profundidade disso. Esse local, se nós pensarmos nisso aqui como o altar do Senhor, deveria ser um lugar que nós entramos para entregar da nossa vida. Senhor, está aqui a minha vida, está aqui tudo que eu tenho, aqui eu vim te entregar. Mas na maioria das vezes, admite comigo que você é igual a mim, na maioria das vezes a gente acaba entrando para receber alguma coisa. Hoje eu vou receber algo de Deus, eita! Mas deveria ser uma reunião de servos dispostos a dar. E dar não só, quando eu digo altar do Senhor, não é só nesse lugar. É a doar-se em todos os lugares que você passar, onde você estiver, está disposto a fazer o bem, está disposto a cuidar de vidas, está disposto a se importar mais com o que os outros estão passando. Talvez tenha alguém dentro da sua casa sofrendo e você não sabe. Quantos são os jovens que às vezes vêm conversar comigo e falam assim: pastor, não dá para falar com meu pai, não dá para falar com minha mãe.
E por que isso acontece? Porque em algum momento o canal de comunicação foi quebrado dentro de casa. Isso acontece com casais, acontece com todo mundo. Doe mais da sua vida. Não é um momento de gratidão não, tá? Mas eu preciso repetir, doe mais do seu tempo. Irmão, eu já falei isso aqui para os jovens, eu não sei se eu já falei para os adultos, mas eu repito aqui se eu já tiver falado. O Facebook e o Instagram, eles marcam o tempo que você usa eles. Marcam o tempo. O seu celular marca o tempo que você usa cada aplicativo, então fica fácil. Você saber quanto tempo você está usando de WhatsApp por dia. Está preparado para procurar no teu telefone e descobrir aí quanto tempo? E se assustar e perceber que 4 horas da sua vida, em média, você passa na frente do telefone e no final do dia você fala que não teve tempo para conversar com teu filho, você fala que não teve tempo para ler a Bíblia, que não tem tempo para orar. Pastor, tem que entender que é muito corrido, não dá para orar. Doe mais de você, doe mais da sua vida, doe mais dos seus recursos. Nós vivemos uma geração mesquinha, que quando pensa em oferta, pensa numa nota azul, mas não é a de 100, é a de 2. E com isso eu não estou dizendo, irmão, aqui eu não estou querendo pregar a teologia de prosperidade, nem dizer que você tem que entregar tudo, e tira aliança, e traz aqui, não é nada disso. Eu só estou dizendo, irmão, que a gente precisa estar mais disposto a doar mais. Porque a gente investe os nossos recursos em tudo. Tem um hambúrguer que eu amo, chama Ronaldo. É lá no Silburg. Lá vai eu fazer propaganda do Silburg de novo, né? De graça. Daqui a pouco eles me dão de novo. Da outra vez eu fui falar do Silburg, eu ganhei um hambúrguer lá. O Ronaldo é delicioso. Mas deixa eu contar um segredo para vocês. O Ronaldo custa R$27. Cruz credo, pastora? A pastora Sheila, cruz credo. Custa 20, vem com 2 carnes grossas assim, ó, delicioso, suculento. Eu olho para o Léo, se o Léo comer ali um hambúrguer daquele, o Léo não vai querer outra vida. Só, irmãos, que todas as vezes que eu vou lá e eu tenho disposição para investir R$27 num sanduíche que vai me engordar e depois não deixa a minha blusa entrar em mim, porque minhas roupas não estão entrando em mim. Irmão, toda vez que eu faço isso, eu também sou desafiado pelo Espírito. E algo dentro de mim só faz uma pergunta: e agora, garotão? Você vai doar quanto na obra de Deus? Eu não sei como é que funciona com você. Isso aí é coisa minha, tá, irmão? O tempo que eu gasto na internet, o Espírito Santo me cobra de leitura da palavra e de oração. O dinheiro que eu gasto nessas bobagens, o Espírito Santo me cobra de investir em vidas e no reino. Aí é com você. Sabe, a gente precisa estar disposto a doar mais para Deus daquilo que a gente faz com essas futilidades. Senão, a gente perdeu o rumo, a gente perdeu o sentido. Talvez muitos de nós aqui tenhamos perdido essa alegria de ofertar. A gente perdeu a alegria, a gente já não sabe mais o que é isso. Porque a gente só fica pensando, não, tem que juntar o dinheiro porque eu tenho que comprar o telefone que eu estou precisando. É para comprar o tênis, é para comprar o carro, é para comprar a casa. Irmão, tudo isso vai embora. E nada disso vai contar no teu galardão. Mas tudo que você fizer em prol do reino, para ajudar outras pessoas, isso vai contar como galardão na sua vida. Então, pensa nisso. Doe mais dos seus recursos, do seu tempo e por aí vai. Não seja a igreja consumista, a igreja self-service. A igreja self-service é aquela que entra e fala, isso aqui eu quero. Não, isso aqui eu não quero não. Opa, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto não. Doe, se doe por completo, participe mesmo, se lance. Terceira coisa, busque viver a verdade e não uma mentira. Na sequência dessa história, olha o que o texto diz aí para a gente em 2 Reis, capítulo 5, versículo 21 e 22. Então Geazi correu atrás de Naamã. Quando Naamã viu que alguém vinha correndo atrás dele, saltou da carruagem para ir ao encontro dele. Então lhe perguntou, está tudo bem? Ele respondeu, sim, tudo bem. Meu senhor me mandou dizer... Opa, errou, né? Quem mandou ele dizer? Eliseu não falou nada, gente. Meu senhor me mandou dizer, eis que agora mesmo vieram da região montanhosa de Efraim 2 jovens, que fazem parte do grupo dos discípulos dos profetas. Por favor, dê-lhes 34 quilos de prata e 2 mudas de roupa.
Irmão, o que a Bíblia fala? Conhecereis a verdade vos libertará. Jesus, quando ele falou sobre a verdade, ele disse: eu sou a verdade. Então, irmão, nós precisamos estar totalmente vivendo a verdade e nunca a mentira. E nem meias verdades, porque meias verdades também se tornam mentiras. Às vezes a gente se prende nessas meias verdades, a gente tenta se convencer de algumas histórias, e aí a gente acaba entrando mais ainda no pecado. Vamos dar um exemplo, sei lá, eu briguei com o Cleiton, a gente começou a discutir aqui que brigamos. Aí o pastor Davidson chega para mim e fala assim: filhão, o que aconteceu? Eu vi você brigando com o Cleiton. E aí eu tento dar aquela torcida na história, em vez de eu chegar e falar: pastor, é porque eu sou nervoso. Ele falou um negócio, eu falei também, quando eu vi, mas eu estou errado. Em vez da gente fazer isso, o que eu vou fazer? Pastor, o senhor precisa conversar com o Cleiton, porque o senhor precisa ver o que ele falou para mim. Ó, pastor, se fosse outra pessoa, eu tinha metido a mão na cara dele. É porque eu sou pastor, por isso que eu consegui me segurar. Mas o senhor vai ter que tomar alguma providência, que é um absurdo. E a gente começa a torcer a verdade, se vitimizar. E a culpa não é minha não, a culpa é só dele. Não, eu não fiz nada não, é só ele. E a gente vai se vitimizando, torcendo a verdade. E a gente vai mergulhando no pecado. Daqui a pouco não tem mais como sair. Quantas famílias são destruídas assim? Um casal começa a brigar, e um começa a acusar o outro, e um começa a dizer: você, e daqui a pouco eles não são mais eles são inimigos, adversários. Então duas pessoas vivendo debaixo do mesmo teto, mas um olha para o outro e fala: você falou de mim para os outros, mas você vai ver o que eu vou fazer. Se tornam inimigos. E quem vence? Satanás. Irmão, isso é tão sério, só que a gente não percebe que nasce assim, com uma distorçãozinha da verdade. Geazi pensou assim: não, eu vou lá, cara, eu vou pegar um dinheiro que vai ficar aqui para a igreja, vamos dizer que fosse nos dias de hoje, vai ficar aqui para a igreja, daqui a pouco abençoa a obra. Mas quando ele está fazendo isso, irmão, ele está indo em nome da mentira. E quem é o pai da mentira? O diabo. É a única coisa que a Bíblia atribui paternidade ao diabo, a mentira. Por fim, quarta lição: tenha o seu próprio testemunho. A vida de Geazi segue em frente, a vida de Eliseu segue em frente, a vida daquela mulher, mãe daquele menino que morreu e foi ressuscitado, segue em frente. Um belo dia, Geazi está diante do rei. E aí, o rei olha para Geazi, e Geazi continua sendo pergunta, ele não virou resposta até agora. O rei podia chegar e falar: Geazi, me conta aí o que você está vivendo no campo missionário. Mas Geazi não tinha história. Então o rei fala: me conte as histórias de Eliseu. E Geazi começa a contar. Ele fala: olha, Eliseu teve um dia que ele ressuscitou um menino, o filho de uma mulher. Essa mulher, ela não tinha filho, ele profetizou, o filho nasceu, mas o filho morreu. Ele foi lá, ressuscitou. Ele está contando a história. De repente, quem é que entra na sala? A mãe do garoto entra para falar com o rei, e ele fala: é essa mulher que eu falei, ó. E aí começam a contar a história de Eliseu. Um monte de gente falando de coisas boas que aconteceram na vida de outra pessoa. Ih, rapaz, precisa ver, ó, pastor Emílio foi fazer um evangelismo, você tinha que ver ele evangelizando e ele falando, e uma pessoa aceitou Jesus, e eita, que homem abençoado. Você precisa ver, pastora Zélia aconselhou uma pessoa, a pessoa ia se matar, desistiu, agora é missionário. Você precisa ver pastor Davis como que é abençoado, que acorda, nem dorme, né? Pastor Davis não acorda, que pastor Davis não dorme. Pastor Davis já está ali, e ele trabalha o tempo todo em várias coisas, e abençoa na ONG, e abençoa na Billy Graham, e abençoa aqui, e abençoa em todo lugar. E alguém vira assim: e a sua história? A minha história? Não, então, eu estava lá, eu vi. Deus me chamou para ser testemunha, aleluia. Como diz pastora Sheila, não vem com essa não, irmão. Que honra, hein? A mulher parou a campanha na metade para vir aqui hoje, e calhou de eu estar pregando, que honra. Irmãos,
Vamos olhar o que está acontecendo aqui. Geazi não tem história. Olha o que o texto diz, 2 Reis, capítulo 8, versículo 4. O rei estava falando com Geazi, o servo do homem de Deus, dizendo: conte-me todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Irmão, como não podia ser diferente esse versículo? O rei não podia estar conversando com Geazi, falando: ei, me conta quando foi a virada, me conta quando foi a mudança de chave, me conta como foi quando Deus começou a usar você, me conta como foi quando você entrou na sua casa e pediu perdão naquele dia, me conta como foi quando você assumiu as suas falhas publicamente, reconheceu os seus erros, mas a partir dali, tudo mudou. Ei, me conta aí como é que foi quando você chegou para o seu filho e falou: me perdoa, você cresceu e virou um homem, uma mulher, e eu não sei quem é você e você não sabe quem sou eu, mas vamos reconstruir aqui a nossa história. Já pensou, irmão, se todos nós entendêssemos isso hoje, agora, e de repente missionários que estão aqui falassem: a partir de hoje eu não vou mais viver me escondendo, eu vou assumir o que Deus tem. Já pensou se a partir de hoje a gente deixasse de lado as nossas vontades e começasse de verdade a ofertar na obra do Senhor? E quando eu digo ofertar, não é só o dinheiro não, é ofertar tudo, é tempo, é talento. Já pensou, irmão, como é que seria se de repente a gente acordasse, quando a gente estivesse diante do rei, ele ia falar: ei, me conta as suas histórias. Sabe que rei que eu estou imaginando? O rei Jesus. Sabe o que eu fico pensando? Ele conhece a minha história, mas um dia eu quero sentar no colo dele lá no céu, e ele falar: fala para o papai como é que foi. E eu começar a contar: ai, foi tão bom quando o Senhor me usou. Eu me lembro daquele dia que uma pessoa foi curada, eu me lembro de vidas sendo transformadas. Sabe, irmão, quando nós estamos na história, quando Deus nos usa, é diferente, é muito diferente. E o que Deus quer de nós hoje é esse, que nós tenhamos o nosso próprio testemunho. É muito bom, irmão, falar do que os outros fizeram, é abençoador. Deus gosta, abençoa a vida de outras pessoas. Mas, irmão, quando é você falando daquilo que você viveu, é diferente. Quando você chega para alguém e fala: entrega a sua vida para Cristo, e a pessoa te pergunta por quê, e você fala: cara, eu tenho algo para te dizer. Olha, eu já tive onde você esteve, eu já tive aí no seu lugar, mas Deus fez coisas na minha vida e eu posso compartilhar isso com você agora. Cara, é totalmente diferente. Quando você não está mais armado, você é capaz de falar: olha, eu venci os meus vícios, eu venci as minhas fraquezas, Deus me fortaleceu, eu abençoei vidas, eu me desprendi daquilo que era material, eu estou amando o próximo. Olha, irmãos, é tão tremendamente bom quando nós vivemos e não só contamos o que os outros viveram. Talvez tenham aqui parentes de grandes pastores, líderes, servos e servas de Deus. Lacerda acho que já foi embora. Eu me lembro de uma vez que ele estava me contando do vô dele, e do vô dele ser uma bênção, e do vô dele orando e tal, e muitas coisas. E eu me lembro, ele era menor, nem sei se ele se lembra dessa história, e eu falei para ele: cara, muito lindo você contar do teu vô. Me arrepiei de verdade, porque a história era linda, mas eu falei assim: mas você sabe que você pode ter uma história ainda mais espetacular do que essa. Porque, querido, os filhos, o chão dos filhos é o teto dos pais. E aqui no Rio isso é literal, né? Porque o filho constrói mesmo em cima da casa do pai e da mãe. Aqui é literal mesmo, mas o filho já pode começar do seu teto. Todo pai e toda mãe sabe do que eu estou falando. A gente quer que ele já comece dali. Então, filhos, sejam sábios, avante, tenha o seu próprio testemunho, faça aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu queria pedir para você, nesse momento, fechar os seus olhos. Eu queria que o louvor viesse aqui, para que a gente possa orar. A gente vai cantar uma música. E aí, querido, enquanto você está com os seus olhos fechados, eu quero te falar ainda de outras duas histórias. A Bíblia não diz se foi Geazi de verdade, mas essas histórias aconteceram antes da história de Naamã, porque a história de Naamã termina dizendo que Geazi ficou até leproso.
depois de tudo aquilo, porque o profeta Eliseu pegou ele no pulo com dinheiro que não era para ele ter recebido daquele homem. Mas existem mais duas histórias que falam assim, que foi o moço do profeta Eliseu, e eu acredito que era também Geazi. Existe um episódio que ele precisava cozinhar para alguns homens ali, que estavam junto com Eliseu, e ele pegou uma planta, e essa planta era venenosa, e quase aqueles homens podiam ter morrido, risco de vida. Mas Eliseu, ali com sabedoria e com discernimento de Deus, e com a unção de Deus, naquele momento, jogou farinha dentro da panela. Os homens gritaram a morte na panela, mas ele jogou farinha, e aquela situação, aquela comida venenosa, não fez mal a eles, porque Eliseu, mais uma vez, fez uma intervenção. Em outra situação, tinham cerca de 100 homens, mas só tinha 20 pães e algumas espigas de milho. E enquanto Eliseu está dizendo, vai alimentar o povo, Geazi. Geazi está duvidando que isso vai acontecer. Sabe, irmão, são tantas coisas que aconteceram, a gente olhando aqui para Geazi, e a gente se lembra do tema da mensagem, e o menino não acordou. Ah, querido, eu não sei como você quer continuar vivendo a sua vida, como você quer continuar encarando a sua vida espiritual. Se você quer ser apenas Geazi no reino espiritual, contar a história dos outros, segurar um cajado que na mão do outro faz milagre, mas na tua mão não faz nada. Eu não sei se você quer ser apenas um Geazi, ou se você está disposto a ser um Eliseu na sua geração. Deus está te chamando hoje para começar uma renovação na sua mente, para começar um trabalho na sua vida de dentro para fora, e abençoar a sua casa, abençoar o seu lugar de trabalho, abençoar a sua faculdade, o seu colégio, a sua vizinhança, a sua igreja, aonde você passar, Deus quer usar a sua vida. Nós vamos cantar essa canção, e eu gostaria que você falasse com Deus nesse momento, e perguntasse para Ele, Senhor, o que o Senhor tem para falar comigo? Nesses momentos finais desse culto, o que o Senhor ainda tem para me dizer? Vamos falar com Deus. Peça para Ele te sondar nessa hora.